Boa tarde a todos. Eu sou a professora Jaqueline Hatcher, professora da sexta fase, e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de doença do refluxo gastroesofágico, diagnóstico e tratamento. A investigação diagnóstica, ela deve ter uma história detalhada e o exame físico são fundamentais na avaliação do paciente. Devem ser direcionados para excluir outras condições que se apresentem como vômito e para identificar as complicações da doença do refluxo gastroesofágico. Os exames complementares nem sempre esclarecem se o refluxo gastroesofágico fisiológico, se ele é fisiológico ou patológico. São úteis para documentar a presença de refluxo patológico ou de suas complicações. Ele pode estabelecer uma relação causal entre refluxo e sintomas no exame, por exemplo, da pH-metria esofágica, para avaliar o tratamento, se ele está sendo adequado, para excluir outras patologias relacionadas aos vômitos. Para adequada avaliação, é fundamental compreender a capacidade e limites de cada um dos exames diagnósticos. Então, por isso, agora nós vamos ver detalhadamente cada exame. A radiografia contrastada de esôfago, estômago e duodeno é uma radiografia que foi muito usada para verificar se a criança, o lactente, tinha refluxo gastroesofágico. Então, o laudo vinha assim: refluxo gastroesofágico leve, moderado ou grave. Só que o radiologista não tinha como saber o grau deste refluxo, porque ele não tinha em mãos a acidez do esôfago. Então, o lactente, a criança tomava o contraste e verificava o retorno. Se retornava até mais o alto do esôfago superior, ele tinha um refluxo grave. E aí, gente, denominava a doença do refluxo. E muitas vezes esse paciente só tinha um refluxo fisiológico, porque nós podemos ter vários refluxos, como nós vimos lá nos primeiros slides, pelo relaxamento do esfíncter esofágico intermitente, inclusive pós-prandial, a gente pode comer e ter esse relaxamento, e ele não ter, e a acidez não ficar por muito tempo no esôfago, tá? Vamos ver, não sei se vocês me compreendem assim. E então, ele é um exame para verificar a avaliação anatômica do trato digestivo alto. Então, com este objetivo que nós deveremos pedir o contraste, o RED, né? Muitas vezes para ver se esse contraste se tem dilatação do esôfago inferior, a gente pode pensar até em acalase, que não é muito comum em crianças, mas a gente tem que descartar. A respeito da cintilografia esofágica, eu trouxe para vocês, mas também é um exame que ele está mais em desuso. Ele é importante para detectar a aspiração pulmonar, então, e também ele é importante para verificar muitas vezes o esvaziamento gástrico lento, e aí confirmando o diagnóstico de doença do refluxo gastroesofágico. Deve ser pesquisado apenas em paciente com clínica de retenção gástrica. Tem boa sensibilidade e especificidade, não sendo recomendado como método de rotina para diagnóstico de lactentes e crianças maiores. Mas eu quero que vocês guardem bem que ele é importante para detectar a aspiração pulmonar. A ultrassonografia esofágica, então o lactente, se usava muito em lactente, ele
tomava uma mamadeira e depois verificava que o leite retornava. Então, o paciente tem 8 refluxos em 10 minutos, enquanto o médico ficou verificando, né? Então, mais uma vez, se pensou nesse exame como um exame não invasivo para verificar os refluxos gastroesofágicos, mas viu que ele não define a doença do refluxo gastroesofágico e o refluxo gastroesofágico fisiológico. Então, ele não tem essa distinção, né? E ele tem um papel importante no diagnóstico diferencial com estenose hipertrófica de pyloro e má rotação intestinal. Então, quando nós pensarmos nestas patologias, teremos que solicitar uma ultrassonografia esofágica de abdômen. Já a pH-metria esofágica, ela é um exame que apresenta boa sensibilidade e especificidade. Ele é importante para verificar, digamos, o estudo daqueles pacientes com sintomas extraesofágicos, como pneumonia de repetição, tosse crônica, rouquidão, laringite de repetição, né? Então, se vai uma sonda que vai até o esôfago inferior, entre T9 e T10, e depois é colocado um transdutor no peito, tá? E esse paciente, então se coloca a sonda, e esse paciente com o holter, ele vai para casa. E aí vocês estão vendo a menininha com o holter, e aí esse holter, ele é calibrado no computador, né? E depois também ele é calibrado a sonda que a criança vai usar e até mesmo o adulto em substância com pH ácido e pH neutro. E aí se coloca e deixa 24 horas. E depois de 24 horas, essa criança, ela vai com uma planilha, onde ela vai dizer o horário que ela comeu, o horário que ela dormiu, o horário que ela teve tosse, o horário que teve pigarro, se teve alguma rouquidão, algum episódio de laringite. E o exame, a pH-metria, então depois a gente tira esse holter e a gente coloca no computador e aí nós temos toda a imagem de número de refluxos, refluxos maiores que 5 minutos. Então, a correlação, por exemplo, ela escreve que em determinado horário ela teve tosse e a gente vai poder associar se naquele momento ela está tendo refluxo. Então, é importante avaliar os sintomas atípicos ou extradigestivos. Pesquisa do refluxo oculto, muitas vezes, e avaliação da resposta ao tratamento clínico. Muitas vezes tu queres saber se houve diminuição do pH após um tratamento. Portadores de esôfago de Barré, que não é tão comum em criança, ou de doença do refluxo de difícil controle. A pH-metria, então, ela é útil para diferenciar o refluxo fisiológico da doença do refluxo esofágico, como correlacionar, como eu falei para vocês, episódios de refluxo e sintomas. Ela avalia o índice de refluxo, o número total de episódio, o número de episódios com duração maior que 5 minutos e a duração do episódio mais longo. E aí, com tudo isso, nós conseguimos avaliar o paciente. A impedanciometria intraluminal
é um exame que é realizado mais em adultos, a gente não tem bem o parâmetro em criança, mas em grandes centros eles têm realizado. Detecta o movimento retrógrado de fluidos, de sólidos e de ar no esôfago, para qualquer nível, em qualquer quantidade, independente do pH. Então, a vantagem da impedanciometria é que ela não precisa um pH ácido, ele verifica o refluxo gastroesofágico até o refluxo em pH neutro. Então, essa nova técnica pode não ter maior valor do que a pH-metria para monitorar a quantidade e a qualidade do material refluído, tá? Então, ela poderá ter maior valor, tá? Desculpe, em relação à pH-metria, porque ela vai ver melhor até o sólido, não só o líquido, muitas vezes, do material refluído. Ela, muitas vezes, os centros, grandes centros, eles usam em conjunto, se chama pH impedanciometria, certo? O pH impedanciometria é superior à monitorização do pH isolado. As duas técnicas realizadas em conjuntos proporcionam medidas úteis, mas que ainda precisa estarem bem determinadas. A manometria esofágica avalia a motilidade do esôfago através de sonda introduzidas pela narina. Então, é introduzida a sonda, a criança, ela tem que deglutir, ela tem que estar acordada, e aí esse exame vai nos proporcionar depois um traçado para ver se houve deglutição ou não, se houve o peristaltismo, se as ondas são aperistálticas ou peristálticas, se houve contração do esôfago. Útil em pacientes que não responderam à supressão ácida e tem endoscopia digestiva normal. Então, muitas vezes aí a gente tem que pensar na alteração da motilidade, como a calácia, que ela é muito parecida com a doença do refluxo. Pode ser utilizado para localizar o esfíncter esofágico inferior antes da pH-metria, muitas vezes. A endoscopia digestiva, ela permite avaliar macroscopicamente a mucosa esofágica. Então, ela coleta material e aí nós vamos ver a esofagite. Então, como eu já mostrei para vocês e falei, a gente pede endoscopia digestiva alta, com sedação e biópsias de esôfago, estômago e duodeno. E ela, então, verifica esofagite, estenose péptica e esôfago de Barré. Papel fundamental no diagnóstico diferencial com outras doenças como esofagite eosinofílica, esofagite fúngica, úlcera duodenal, gastrite por H. pylori, neoplasias, que não é comum na idade de pediatria, mas pensando no adulto, e que são capazes de produzir sintomas semelhantes à doença do refluxo. Muitas vezes a criança, ela tem bastante dor torácica, que tu vais pensar tipo numa pirose, e aí tu te depara com o diagnóstico de esofagite eosinofílica, porque aí através da endoscopia tu vais ver que vai mostrar lesões esbranquiçadas na macroscopia e na biópsia tu vais ter a contagem para fechar o diagnóstico de mais de 15 eosinófilos por campo. Então, a respeito da dos métodos de diagnóstico, né? Então, como terminando, esofagite de refluxo presença da mucosa visível do esôfago,
As biópsias são fundamentais para o